Agora a gente vai falar de autoconhecimento. Como as sombras podem curar você. E que sombras são essas? Você sabe? Já ouviu falar sobre isso? É por isso que a gente vai falar a partir de agora com a especialista emocional e coordenadora do programa Doutora Felicidade da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, Giza Benchimol, que já está aqui com a gente. Bom dia, Giza. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês de novo, mais uma quarta-feira. Saiba também que é uma enorme alegria em poder receber você novamente aqui com a gente, porque conversar com você dá um prazer muito forte, que a gente vai compreendendo a vida, vai entendendo respostas para determinados questionamentos que a gente às vezes não consegue saber por quê. E aí entra o tema da nossa conversa, essas sombras, né? O que são essas sombras? Que sombras são essas? Primeiro a gente precisa entender que a gente vive num planeta de dualidade. O que é isso? A gente não tem o dia e a noite. Sim. Né? A gente tem o dia e a noite, a gente tem o bem e o mal. E o que são essas sombras? São algumas experiências, eu não diria nem defeitos que a gente tenha, mas são desafios que a gente tem que a gente esconde debaixo do tapete. Nós como somos seres de dualidade, a gente tem qualidades, eu poderia chamar de defeitos, mas a gente tem desafios, né? Qualidades e desafios. E quando a gente não olha diretamente para esses desafios ou essas sombras, a gente joga elas para debaixo do tapete. E no decorrer da vida, a gente acaba escolhendo e fazendo escolhas e tendo ações que negam aquilo ali. Existe um ditado chinês que fala o seguinte: quanto mais você resiste, mais ele persiste. Então é aquela coisa assim, eu quero fazer uma dieta e nunca consigo. Eu quero ter um relacionamento saudável. Por que eu nunca consigo ter um relacionamento saudável? Por que eu nunca consigo fazer com que eu consiga construir uma vida próspera financeira? O que está por trás dessas sombras que eu nego? Por quê? Porque o mundo quer que você seja perfeito, né? Se você olha as mídias sociais, olha o Instagram, olha o Facebook, a vida é perfeita. Tu não tens nenhum defeito. Tu não pode ficar triste. Tu não pode ficar ansioso. Tu não pode ficar nervoso. E aí a pergunta que sempre me fazem é a seguinte: você é a doutora Felicidade, você está sempre feliz? Lógico que não. Eu sinto tristeza, eu sinto angústia, eu sinto medo. Só que a gente vai lidando com isso porque tudo passa. E essa situação que você falou, que as pessoas têm o problema, mas não resolvem, acabam jogando para baixo do tapete, que um dia voltam, onde é que a gente pode entender que sombras podem curar? É o seguinte, porque sempre onde estão as nossas sombras, estão os nossos desafios. Então, por exemplo, esse documentário, que é um documentário que se chama Efeito Sombra, do Deepak Chopra, ele fala justamente disso, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do filme que mostra um americano que ele sempre julgava as pessoas, a prostituição, a parte de abuso sexual, e o cara levantava a bandeira e gritava, esperneava. Só que, no fundo, ele tinha passado por um problema nessa área, e ele também ia em busca de prostituição, desse tipo de coisa. Então, na verdade, ele negava uma coisa, um trauma que ele tinha passado, e ele propagava e continuava com aquilo ali. Era uma sombra que Era uma perseguia sombra ele. que perseguia ele. Não é? Só que ele fingia que não tinha. Aí ele levantava uma bandeira de que eu sou contra, eu odeio esse tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa, mas ele tinha passado por um trauma, não olhava para aquele trauma, não olhava para aquela experiência na infância, e aquilo virou, como consequência das ações dele, virou um problema na vida dele. E só perturbou a ele e a próximas a ele, pessoas? Sim, não só próximo, mas ele negava isso para todo mundo, e aí descobriram depois que ele usava os serviços e que ele fazia esse tipo utilizava a sombra dele negativamente, né? E aí, quando você entende que... e a gente olha para isso, então você começa a se curar. Você olha, tudo bem, eu sofri um problema na minha infância, de um abuso, ou não só um abuso sexual, mas um abuso emocional muito grande.
O que isso quer ensinar para mim? O que isso vai fazer com que eu levante essa bandeira, mas de uma forma mais positiva? Que eu leve a minha mensagem de como eu consegui utilizar essa experiência de uma forma positiva. Então, quando a gente começa a fazer isso, naturalmente a gente começa a se curar. Porque, como eu falei aqui, nós somos seres de dualidade. Não adianta você negar que você não está triste. Você negar que não tem ansiedade. Eu sou feliz o tempo todo. Mentira. Aceita e abraça, porque nós somos assim. O interessante quando você fala dessa dualidade, Giza Benchimol, a gente vê pessoas fazendo vídeos, colocando ali nos seus Instagrams da vida, mostrando algo que pode até ser que sejam aquilo, né? Sim. Mas que as outras pessoas que conhecem mesmo ficam olhando assim, acho que não é isso não. Tem essa necessidade de mostrar para a sociedade o que não é? Perfeito a sua observação. Geralmente, essas pessoas que têm essa necessidade de mostrar uma coisa que às vezes não é e às vezes é, tá? A gente não pode julgar que a gente não sabe. Mas você viver uma vida o tempo inteiro de feliz, o tempo inteiro só com coisas positivas, isso está provavelmente escondendo uma sombra gigante atrás, que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada para aquela pessoa viver plenamente. Outro dia apareceu um rapaz que ele era um coach de super sucesso, de alta performance, no quesito de emagrecimento. Morava nos Estados Unidos, e aí acabou que se suicidou. Então, quais são as sombras que a gente não está olhando, que a gente precisa cuidar e reconhecer e abraçá-la? Né? Às vezes é legal a gente fazer uma terapia ou conversar com alguém ligado à espiritualidade, que possa te conduzir de uma forma que você se sinta segura para dizer as suas sombras. Né? Porque a gente também não quer dizer assim, Giza, quer dizer que você tem dia que você está triste, você vai ficar expondo as suas tristezas? Nem sempre eu vou expor, não é? Mas você precisa reconhecer que você tem e que ela vai passar também. É uma válvula de escape, expor para uma determinada pessoa. Sim, claro. Quando você... Isso. Porque a gente precisa entender que nós temos a nossa vulnerabilidade, que nós somos seres vulneráveis e que a gente precisa cuidar dessa vulnerabilidade, aceitar que tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô com preguiça, tem dia que eu não tô afim de falar. Então, assim, acolher esses sentimentos, acolher essas emoções. Aí fala assim, né? Poxa, mas chorar, mostrar que você tá chorando, gente, a lágrima, ela cura. Ela lubrifica os olhos, ela é um antibacteriano, ela faz com que milhões de conexões aconteçam no nosso corpo para a gente liberar aquelas emoções de tristeza. A lágrima faz tudo isso, Jesus? Faz. A lágrima real, verdadeira. Real, chorar. O sentimento que a pessoa ali Sim, chorou, tá triste. Chorou, as lágrimas, elas fazem bem para nossa alma, para o nosso corpo. Fisiologicamente, já é comprovado isso. Então, por que segurar uma coisa para mostrar uma coisa para alguém que, na verdade, você não vive? Qual é o sentido disso? Por que você quer mostrar que você, desculpa a palavra, você é poderosa, você é fantástica? Para quê? Se você tem a sua vulnerabilidade, você é um ser de dualidade. Isso não é real. Interessante essa questão de você, se tiver vontade de chorar, chore mesmo. Se não quiser mostrar esse choro na frente de outras pessoas, se isole ali num canto. Mas chore, deixa sair. Eu lembrei do vulcão, sabe, que fica guardando durante anos, às vezes centenas de anos, e quando ele explode, causa problemas. É isso aí. Então, todas as sombras muito reprimidas durante uma vida inteira, elas levam a esses picos de explosões emocionais. É onde várias vezes acontecem assassinatos, acontecem coisas ruins nesses momentos. Então, é um exercício, sabe? Da gente olhar para isso, olhar os nossos... Eu posso chamar de defeitos, mas os nossos defeitos, eles são a maneira da gente parar e olhar ali, tá? Beleza, eu sou uma pessoa indisciplinada, eu sou uma pessoa muito respondona. Qualquer pessoa que chega para mim, eu vou lá e taco e respondo. O que está por trás disso? Por que eu estou insegura? Por que eu não consigo aceitar um feedback de alguém a respeito de alguma coisa que eu preciso melhorar? Por que eu faço isso? O que está por trás disso que eu sou tão reativa? Então, quando a gente para e olha o nosso defeito, a gente começa a se libertar, porque ele vai ser o nosso professor.
E será que as pessoas elas têm essa capacidade de entender que elas têm um defeito? Porque tem gente que acha que não tem defeito nenhum. Se você apontar o dedo, olha, primeiro tem 4 dedos apontando para ti. É, Não aponta para mim, não. exatamente. Tem gente assim. É, Né? e geralmente o que você aponta em alguém, você tem 3 vezes mais em você. É a regra? É a regra. O que você aponta no outro, você tem 3 vezes mais em você. O que você reconhece e nega do outro, você tem em você. Então, assim, a maioria das pessoas não param para olhar suas sombras. Só param se alguma coisa está repetindo muitas vezes na vida. Fala, por que eu sou assim, cara? Por que eu estou repetindo isso de novo? Por que eu só escolho namorado, eu só tenho dedo podre aqui? Por que toda vez eu estou perdendo dinheiro? Por que os meus relacionamentos com a minha família sempre são conturbados? Quais são os resultados que eu estou tendo na minha vida que estão se repetindo, que eu preciso parar e olhar para mim? Ou você vai passar a vida inteira repetindo esses problemas? Então, na verdade, é uma consciência que a humanidade está despertando para isso. Você vê várias ações no mundo inteiro, no planeta inteiro, das pessoas querendo se conhecer mais, entender por que tem esses sentimentos, reconhecer a vulnerabilidade. É uma semente, sabe? Aquela sementinha que você tem que colocar e ir regando para você chegar exatamente aonde você precisa chegar. E esse regar é todo dia, todo instante? Todo dia, todo instante. Você parar para olhar como é que é a sua reação no trânsito, como é que é a sua reação com os seus amigos, o que você tem comunicado, o que você tem falado. Você reclama muito o dia inteiro, fala mal da política, fala mal de todo mundo. Como é que está a tua vida? O que está saindo pela tua boca? E isso. Aquele que diz assim, a pessoa chega para cumprimentar, diz bom dia, só se for para você. Exatamente. É o que ele só pode dar aquilo que ele tem. Não é? Então, na verdade, é o sentimento dele. Né? Realmente, ele tá com aquela lente que eu digo que é a lente negativa. Né? Ele não consegue ver uma coisa boa na vida da gente, porque a gente tem essa tendência de só olhar a parte negativa da gente. E a gente precisa reconhecer, não ignorar a parte negativa, porque ela é a nossa professora para a gente melhorar, porque aqui a gente está aqui para melhorar, para evoluir. Mas também a gente não pode ignorar e fingir que a gente não tem as nossas qualidades. E aí, quando a gente começa a olhar isso, poxa, essa pessoa que respondeu isso, só se for para você, poxa, ele está respirando, ele está andando, alguma coisa ele tem de comida na casa dele. Então, assim, por que não olhar o lado bom que ele tem? Ter mais gratidão à vida que ele já tem, porque poderia estar pior. De fato. E todo mundo, mesmo que seja a pior pessoa que a gente imagina, tem um lado bom, né? Claro, é o que eu te falei. Nós somos seres de dualidade. Então, tem sempre o bem e o mal, a sombra e a luz. E quanto mais a gente jogar essa sujeira para debaixo do tapete, julgar os outros, condenar os outros, é aquilo que a gente também tem que trabalhar na gente. Muito interessante. Ó, se você tem uma sombra aí, só você sabe que tem. Só você sabe que tem. Siga aqui a orientação da nossa especialista emocional e que lá na Universidade do Estado do Amazonas coordena o Doutora Felicidade, né? Que é muito importante. Um dia eu vou lá. Vá. Na próxima terça-feira a gente vai estar lá às 18 horas. Toda a comunidade de Manaus está convidada. Você gratuito? Também é gratuito. Vai ser às 18 horas ali na Cachoeirinha, no prédio da Ciências da Saúde da UEA. Até o prédio tem tudo a ver, né? Ciências da Saúde, né? Tem tudo a ver com isso. Então, para um pouquinho assim o que você faz todo dia, repetidas vezes, e a tua vida não melhora, dá uma parada. Você sabe a sombra que tem aí te incomodando. Talvez você tenha jogado ao longo do tempo embaixo do tapete. Isso vai dar mais problema. Agora já está dando, lá no futuro vai aumentar, porque agora não entender essa sombra que pode ajudar, como diz o tema da nossa conversa hoje, ajudar a curar você. A especialista já disse, todos nós temos uma sombra. Citou o caso daquele rapaz lá atrás, que criticava todo mundo, era ativista, não sei de que, era contra isso. Lá descobriram que o cara tinha uma sombra da qual ele mesmo foi vítima, mas não curou. É bem interessante essa conversa, sabe, Giza? Bem interessante. Muito obrigado por tua presença aqui com a gente. Ela, quando vem aqui, ela traz uns presentinhos pra gente. Só não vou fazer propaganda. Mas, ó, isso aqui, não diz não, eu vou tentar entender o que é. É pão sueco.
O pessoal às vezes me chama de suíço, não sei por quê. Esse aqui é o pão sueco. E a gente, não só eu, mas outros colegas aqui receberam também. Não sei quantos gramas tem aqui, mas é um pão sueco. Para que serve? Além da alimentação boa, saudável. Ele é mais saudável, mais leve. Vocês estão aqui o dia inteiro, né? Precisa de energia, então entre um intervalo e outro para se alimentar. Isso é uma gentileza e uma surpresa de amor que a gente sempre deve pensar em fazer. Que legal. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor, que compartilham momentos bacanas? Sempre deixar alguma coisa. Não precisa ser necessariamente um biscoitinho, mas pode ser um bilhetinho, dizer do quanto a pessoa é importante. Praticar o amor, sabe? Em Muito atos, palavras bacana. e ações. E eu estou lendo aqui a questão nutricional. Olha, isso deve ser ruim, viu? Mas foge aquilo que a gente está acostumado. É por isso que eu disse há pouco a você, está acostumado com alguma coisa. Aí, Patrick, a gente sempre tem que perguntar o seguinte: as nossas ações de hoje, elas estão se aproximando ou se afastando das suas metas? Se você quer emagrecer, se você quer ter uma vida mais saudável, se você quer isso, se você, né, as suas ações do dia de hoje estão te aproximando ou estão se afastando? Mas muito obrigado por esse pão sueco que você traz para todos nós aqui. E mais uma vez você surpreende. Muito obrigado. Nada. A gente espera você em breve para mais um assunto, mais um destaque emocional importante. Giza Denchemol. Bom dia. Bom dia.